Olá, muito bom dia. Agora 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Estamos a postos, firmes e fortes para mais um. A nossa revista radiofônica na Jovem Pan. Aqui você tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. Sejam bem-vindos. Fora da ordem. Saiba todos os detalhes do processo que Caetano Veloso está movendo contra MBL e o ator Alexandre Frota. Nesse fim de semana, uma hashtag acusando o cantor de pedofilia vai parar nos assuntos mais comentados do mundo no Twitter. O plano A do PT. O ex-presidente Lula inicia hoje uma caravana pelo estado de Minas Gerais. Em Ipatinga, a cidade de onde ele vai partir, o petista deve enfrentar um caloroso protesto. A força do querer. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acusa a novela da Globo de glamourizar o crime. Hoje à noite começa O Outro Lado do Paraíso, que substitui a trama escrita por Glória Pérez. Esses são alguns destaques do Morning, que está abrindo as portas nesta semana, nesta segunda-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Antes de você dar a sua hashtag, eu já vou instigar nossos ouvintes a interagirem com a gente pelo WhatsApp. É o 11 931 7009, é o nosso número. Eu gostaria que vocês mandassem para cá mensagens em áudio ou em vídeo, dizendo se concordam ou discordam do ministro Alexandre de Moraes, que disse aí que a Globo glamouriza o crime com a novela A Força do Querer. Será? Sei não. Diga aí, qual a sua opinião? 11 931 7009, estamos aguardando sua mensagem. Agora vai lá, temos uma hashtag para chamar de nossa, né? Temos, Ed. Tem a ver também, mais ou menos, vai com a força do querer. Aliás, você falou de uma polêmica que teve na novela, muitas polêmicas dentro dessa novela. Uma novela que teve audiência ótima e que as pessoas gostaram bastante, se dividiam, né, entre... Espera, eu vou arrumar esse microfone, Edgar. Isso. Agora tá melhor pra você, querido? Sim, então vamos lá. Vai. Então, a novela é uma coisa que mobiliza o brasileiro, Edgar. Você gosta de dizer aqui que não vê novela, mas é mentira, porque eu sei que você é noveleiro. E eu quero saber qual é a novela que marcou a sua vida, Edgar. Uma só? Eu era jovenzinho, quando eu vi a última novela, olha, posso estar, até separei 3 aqui pra você. Vai. Tá, eu vi uma que é baseada no livro clássico do Érico Veríssimo, que é Olhar os Lírios do Campo. Acho que foi em 1980 essa, né? Tinha o Cláudio Marzo, a Nívia Maria, era daquelas novelinhas das 6. Lembra novelinhas de época? Sim. Das 6? Eu vi essa, que me chamou a atenção, porque eu tinha acabado de ler o livro na escola, e fez sentido, porque aí eu consegui ver as diferenças da adaptação, as semelhanças e tal. Mas vi Saramandaia, vi Roque Santeiro, parei nessas aí. Edgar é cult até na escolha das novelas. Eu vou falar das minhas preferidas, você vai ver gostou? Como são pop. Por exemplo, Avenida Brasil. Avenida Brasil foi uma novela de muito sucesso. Grande momento pra quem gostava. Mas é recente, né? Agora eu também gostava muito de Que Rei Sou Eu, que me marcou muito aquele negócio, figurino, as situações e tal. E Vamp, eu amava a Cláudia Hanna tocando Please to Meet You. E o mais louco é que ela tá no teatro agora e é igual, tipo, ela é vampira realmente e ela não envelhece. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Tinha o Ney Latorraca nessa novela, não tinha? E tem também no espetáculo. Olha aí. O que é muito maravilhoso. Agora eu quero saber dos ouvintes e dos twitteiros. Hashtag a melhor novela é... E aí vocês complementam, mandam aquele meme, aquele gif. Eu sei que vai ter muita Nazaré Tedesco pensando aqui, né? Que é sempre importante. E eu tô esperando. Hoje eu acho que a gente deveria eleger qual foi a melhor novela brasileira de todos os tempos. Lacrar nessa aí. Vamos com essa hashtag, eu aguardo a participação de vocês. Pode novela do SBT? Pode. Éramos 6, por exemplo, uma novela incrível dirigida por Newton Travesso. É verdade. Amor e Revolução. Pantanal na Manchete. Chiquititas. Qual que você mais gostou, Silvio? Carinha de anjo. Tá bom. Então vamos lá, hein? Hashtag a melhor novela é. Então vai lá. No mais, você pode também assistir ao Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show, e pelas mídias sociais também, todas elas, Twitter, Instagram. Paulinha coordena tudo isso ao mesmo tempo enquanto fala aqui no Morning Show. Olha que beleza. É a pólvora
Uva Paul. Né? Vamos lá. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vini, vou abrir o noticiário contigo. Sim. Vamos lá contar aí pra gente, pros nossos ouvintes que não estão acompanhando essa história ainda. Por que a gente não pode convidar o Caetano Veloso para uma mesma festa que tem aí Alexandre Frota, a turma lá do MBL? O que tá acontecendo aqui? Não, essa turma você não pode chamar realmente para a mesma festa, principalmente o Caetano Veloso e o MBL, né, que já tem trocado farpas recentemente sobre as recentes exposições que geraram tanta polêmica, né, no país, como a do Museu e também do MAN. E agora o Caetano e a ex-esposa dele, a Paula Lavigne, também mãe de 2 filhos do artista, né, estão processando tanto o MBL como o Alexandre Frota por postagens nas redes sociais depois da polêmica da 342 Arts, né, campanha encampada pelo Caetano e pela Lavigne, que é contra a censura às artes, né, censura à classe artística, e esses grupos teriam colocado nas suas redes sociais postagens que indicavam um ato de pedofilia do Caetano Veloso, depois baseado na declaração que a própria Paula Lavigne deu à revista Playboy, de que ela teria tido relações sexuais com ele quando ela tinha apenas 13 anos e ele 40. Isso teria acontecido em 1986, numa festa de 40 anos do Caetano Veloso, né? Então os dois aí estão processando. Lembrando que em 86, né, Edgar, ainda não havia esse crime previsto, que é o que hoje nós temos na Constituição brasileira, o ato de pedofilia contra o menor de 14 anos. Então esse processo aí pede uma indenização de R$100 mil de cada um, R$100 mil do MBL e R$100 mil do ator Alexandre Frota, também para cada um, 100 mil para o Caetano e 100 mil para a Lavigne, o que totalizaria aí um valor de R$400 mil. O ator Alexandre Frota respondeu em vídeo esse processo aí que recebeu do Caetano Veloso. Vamos ver? Vamos ver. Caetano Veloso, quero que você explique aqui para os brasileiros agora, nesse momento, você com 40 anos de idade, né, tirou a virgindade de uma mulher, né, de uma menina de 13 anos de idade, de uma menor de idade, né, de 13 anos de idade, que hoje é a sua mulher, a Paula Lavigne. Naquela época, você com 40, ela com 13, você tirou a virgindade, fez sexo com ela. Isso é o quê? Nós podemos classificar de quem? Então, gostaria que você explicasse, porque hoje em dia é pedofilia, antes não era? Quero que você responda. E aí você resolve me processar porque eu não compactuo com essa pouca vergonha, que eu não compactuo com essa exposição, que eu sou contra o que o seu site 342 vem tentando impor ao brasileiro, não compactuo com a farra da cultura, né? Com todos esses movimentos que você, junto com outros artistas, fazem em função da Lei Rouanet, para que vocês possam se beneficiar mais uma vez do incentivo da Lei Rouanet, quando na verdade a Lei Rouanet deveria incentivar novos talentos, novos atores, atrizes, novos grupos de teatro. Bom, e por aí vai, né, o desabafo do Alexandre Frota. O MBL também respondeu pelas redes sociais. Um dos líderes, né, o Kim Kataguiri, até ironizou aí esse processo que recebeu, falando que é um prazer receber um processo do Caetano Veloso e da Paula Lavigne. Enfim, aí a Paula diz que é o seguinte, né, Edgar, eles estão disponíveis para debater nesse processo todo aí de discussões com relação às artes no Brasil. Eles estão disponíveis para debater, mas não aceitarão ofensas e incitação ao ódio, que eles agradecem aí a solidariedade que tem recebido dos amigos e dos fãs, e que a agenda deles não é uma agenda política e sim humana. Então uma discussão de 86, né, Edgar, de 1986, virando um processo agora em 2020. Tem a hashtag mais vista no mundo inteiro, Caetano Pedófilo. Não tem nenhuma manifestação do Caetano aí pra gente ver também? Em vídeo, não? Em vídeo já, com relação a isso que fala o Frota, seria legal a gente ver a posição do Caetano. Na letra fria da lei, como se diz... A única declaração que a gente tem, por enquanto, é essa da Paula Lavigne, esse comunicado que ela soltou. Que estão entrando com processo, o valor do processo. Tal. Na letra fria da lei, isso em 86 não era considerado crime. Isso é uma questão que se coloca aí. Sim. Né? Quer dizer, então...
na letra fria da lei, na época em que eles tiveram a relação, isso não era considerado crime. Exato. O julgamento pessoal de cada um vai acontecer. Ah, mas e hoje? Vamos trazer pra hoje uma coisa que aconteceu numa época em que não era crime fazer isso? Tem uma confusão aí também, já que é uma confusão oportuna. Fazer essa acusação em cima, né, de algo que aconteceu numa época em que não era considerado crime. Agora, o juiz que estiver à frente disso aí, quem estiver à frente do processo, é que vai definir. A justiça vai definir isso aí, se isso aí vai adiante. Eu acho que o processo não é em cima nem do crime, o processo é em cima da difamação, né? Da incitação aí que o MBL e que o Frota estão fazendo. Agora, os dois aí acusados dizem até que vão chamar, ironizando, claro, né? Que vão chamar a própria Paula Lavigne como testemunha, porque a declaração é dela, né? De que ela que fez ela cometeu essa relação aí sexual com o Caetano, lembrando que nessa entrevista para Playboy, ela disse que foi também de livre e espontânea vontade, que ela queria ter essa relação com o Caetano Veloso. Mas vamos ver como que vai rolar esse processo, né, Edgar? Eu acredito até que se fosse crime, é um processo que teria prescrevido já, né, pelo distanciamento da época em que aconteceu. Quer falar? Olha, o Caetano está colhendo o que ele sempre plantou. Uma empáfia e uma arrogância com relação à mídia e com relação a quem pensava contra ele. Quero dar um exemplo aqui, não com todas as letras, porque eu também não quero ser processado, mas corria o ano de 98 e a revista Caros Amigos fez, na época eu era o jornalista mais processado do Brasil, fez uma capa comigo em que eu resolvi denunciar a máfia do Dendê. O que é a máfia do Dendê? Termo que eu criei. Era o Caetano e o Gilberto Gil montando um núcleo duro. Quem ia contra esse núcleo era demitido das redações. Por exemplo, um amigo meu foi fazer uma exclusiva com o Caetano pela Folha de São Paulo em 98, em 93, quando faziam 25 anos que o Caetano tinha se exilado da ditadura em Londres. E o Caetano foi pra cima do meu amigo. Agora, use a sua imaginação para querer entender o que eu quis dizer com foi pra cima do meu amigo. Contei isso na revista. Contei mais. As demissões em redações feitas a pedido do Caetano e do Gilberto Gil é a máfia do Dendê. Inclusive, o Caetano demitiu N pessoas das mídias. Por exemplo, ele chamava quem ia contra ele na Folha de São Paulo de os branquinhos da Folha de São Paulo. Agora, para quem trafega na mídia e conhece como agem Caetano e Gilberto Gil, eles continuam sendo a máfia do Dendê. Sim, atacam quem não tem o poder deles porque eles trafegam, eles nivelam pelo alto, trafegam com as direções de redação. Eu acho que o Caetano finalmente está colhendo tudo que ele plantou na vida dele, só colhendo. Você acha que eles tiveram todo esse poder aí, Tonholi? Tiveram. Eu testemunhei N episódios de demissão de pessoas. Pedindo cabeça? Pedindo cabeça e dando ordens. Por exemplo, eu cumpri no posto de repórter especial, era um cargo de confiança. Tive que, claro, sem assinar, tive que cumprir algumas missões a pedido do próprio Gilberto Gil. Isso na antiga direção da Folha de São Paulo. E isso hoje está espalhado por outras redações. É claro que eles perderam o poder de barganha. O poder de barganha era muito grande. E geralmente o que se dava em troca era você pegava um novato, um neófito na questão da crítica musical e falava assim: se você falar bem do disco de tal pessoa, eu vou te levar na festa de tal. Não envolvia dinheiro. Envolvia privilégios em claques, como diria o escritor americano, em buquês sociais. Você era aceito em buquês sociais para poder ter informaçõezinhas. Como diria, para eu encerrar, Ed, como diria o finado senador Antônio Carlos Magalhães: jornalista, ou você compra com dinheiro ou você compra com informação. Eu estou falando da segunda parte da afirmação.
Vamos para Brasília. O foco agora nessa semana na Câmara é a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. E o Planalto ameaça retaliar quem votar contra o PMDBista. Quem traz as informações são nossos olhos e ouvidos na capital federal, o Zé Maria Trindade, que sabe tudo o que acontece em Brasília e conta sempre pra gente aqui no Jornal da Manhã. Ih, parece ter mais uma ligação aí, Zé. Bom dia, tá me ouvindo? Muito, muito bem. Em alto e bom som aqui. Enquanto alguém tenta te ligar, vamos tentar resolver essa questão aí do interpelações ao José Maria Trindade. Eu acho que é combinado. Acho que alguém quer ligar para ele na hora que combina com isso aí. Vamos falando da política, então. O assunto agora é a maior operação anticorrupção da história do Brasil. Escutem essa frase, aspas aí: o sucesso da Lava Jato dependerá da reação da sociedade daqui para frente. Fecha aspas. Carol Ercolim, vamos lá. Quem disse isso dessa vez? Eu digo dessa vez porque é uma frase, é uma análise recorrente, né, dentro desse processo que já vem de anos, né, da Lava Jato. Pois é, a Lava Jato que caminha aí para o 5º ano, né? Faz tempo que a gente está falando desse assunto aí no noticiário no Brasil. E essa frase, quem falou foi o próprio juiz federal, Sérgio Moro. Ele que deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, não só ele, mas o próprio procurador da República, Deltan Dallagnol, ele que se vão participar nessa semana de um fórum do Estadão, junto, inclusive, com procuradores lá da Itália, né, que participaram dos Mãos Limpas, que é uma inspiração, na verdade, da Lava Jato lá na Itália, que a gente tem aqui no Brasil, e inspiração, inclusive, do próprio Deltan, ele que sempre cita essa operação aqui no Brasil. Mas a frase, o contexto da frase que o juiz disse é a seguinte: se houver uma contínua pressão da opinião pública, imagina-se que até nossas lideranças políticas emperradas terão que adotar uma postura reformista. O Congresso pode colocar toda a operação abaixo numa madrugada. Basta a aprovação de um projeto de anistia. Por isso, os resultados da Lava Jato dependem primordialmente de como a sociedade vai reagir. Então, coloca nesse contexto de que se a gente não ficar muito de olho aberto e se a gente não ficar pressionando muito os políticos, numa piscada de olho, eles fazem o que eles quiserem lá em Brasília. E junto com... Só uma parte, Carol, na entrevista que hoje, essa semana, passou no canal GNT, do Camarote também com o Moro, ele evidencia isso muito na parte final da entrevista, né? Que os agentes públicos que não entrarem a partir de agora e se sensibilizarem com isso e não também tomarem as rédeas para que isso não aconteça mais, porque a tentação vai existir. Quando você tem o poder de distribuir cargos, tal, você pode muito bem fazer o mau uso, como ficou evidente agora com a operação. E ele foi muito claro com isso, dizendo que se não houver uma questão da iniciativa dos agentes públicos e da sociedade como um todo, não tem essa de acabar. É ilusão pensar que a corrupção vai acabar. Claro, claro. E ele atua meio como um goleiro, né? Porque ele está sempre de olho, por exemplo, naquela questão da condenação em segunda instância, né? Quando teve o fórum aqui da Jovem Pan, a ministra Carmen Lúcia estava lá, ele deu uma cutucadinha, falou, cuidado ali com o negócio da segunda instância, nós estamos realmente preocupados com isso. Por quê? Porque se perder essa prisão, essa ferramenta que é muito importante de pressão, poxa, a classe política e todo mundo, né, acaba ficando muito mais frouxo, porque aí a condenação vai ficar só na última instância e aí você tem todo um processo para o cara responder fora da cadeia, o que acaba servindo de pressão e é uma coisa muito valiosa pro Moro, especificamente ele citou isso. Bom, junto com essa afirmação veio uma pesquisa do Instituto Ipsos, uma pesquisa Pulso Brasil, que fala dessa esperança da Lava Jato que continua, mas ao mesmo tempo, ao longo dos últimos tempos, a percepção de que a classe política vai conseguir pôr um ponto final nas investigações também está crescendo. Então diz, a maioria apoia a Lava Jato, 94% disseram que a Lava Jato deveria continuar com as investigações até o fim, custe o que custar, apesar do que a gente vê aí ao longo dos economistas falando, soltando uma frase aqui e ali, políticos falando assim, mas está acabando com o país, está custando muito caro e tal. 94% diz que tudo bem, custe o que custar, vão passar a régua nisso aqui. Ao mesmo tempo, de julho a setembro, cresceu de 19% para 33% o índice dos que acreditam que a classe política vai acabar com a Lava Jato. Portanto, essa sensação está em crescente. 76% a operação vai fortalecer a democracia do país, no final das contas. E, ao mesmo tempo, 40% dos entrevistados afirmaram que a investigação vai acabar em pizza.
é muita gente achando que vai acabar em pizza no final das contas, porque há uma movimentação, tá todo mundo empenhado, acreditando que a Lava Jato é o caminho, mas ao mesmo tempo a classe política não tá dando nenhum sinal de que vai fazer com que as coisas melhorem, e quase metade acredita que então vai acabar em pizza. Para tirar essa descrença do brasileiro que sempre tudo vai acabar em pizza, um caminho é a Lava Jato ser bem sucedida, né? Sim. Atender as expectativas através da lei, obviamente, da população brasileira, né? Do chamado cidadão de bem, essa coisa toda. Agora, que é uma coisa difícil de tirar do brasileiro, porque até então tudo acabou, muita coisa acabou em pizza, né? E voltou a acabar, né? Algumas coisas voltaram a acabar. Vamos lá, vamos para Brasília então. O Zé Maria já tá... Tony, quer fazer o comentário sobre essa questão dos números trazidos pela Carol? Bom, a primeira coisa, o grande golpe na Lava Jato começou a ser dado pelo STF depois que a Lava Jato chegou no PMDB e no PSDB. Já falamos exaustivamente aqui a questão de que pau que bateu em Chico não bateu em Francisco. Os caras ferraram o Delcídio e amaciaram pro Aécio Neves. Se a gente pegar os números da Lava Jato expressivos, 6,4 bilhões já recuperados de corrupção e em processo de recuperação 10,3 bilhões, ela não pode acabar. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, se a Lava Jato deixa de existir, acaba a pressão da sociedade sobre os estamentos públicos que acabam facilitando as coisas. Vamos pegar, por exemplo, o BNDES, que corrompeu todo mundo, e a própria Caixa Econômica Federal. As pessoas falavam assim, olha, eu já ouvi por aí, mas se a gente colocar no poder funcionários de carreira, técnicos, eles vão impedir que haja nomeação política e, portanto, não vão ser corruptos. Mentira! Vamos pegar o Ademir Bendini, o Bendini que foi presidente da Petrobras e da Caixa do Banco do Brasil. Ele começou em 1988 como menor aprendiz e está preso, era um técnico. Quer dizer, mesmo colocando técnicos, a corrupção vai continuar. Precisa de um contrapeso contra a corrupção. Esse contrapeso só tem sido a Lava Jato. Sim. Porque o STF não está servindo mais de contrapeso. Já falei aqui, vou repetir. A partir do momento que os juízes do STF estão adotando a técnica do punitivismo, que o Estado pune demais, eles vão começar a melhorar a situação de todo mundo que cai na Lava Jato, dizendo que o Estado está punindo demais. Então, se a Lava Jato acaba o contrapeso contra a corrupção no Brasil. A Lava Jato é o nosso único... Mas segundo, desculpa, Tonhana, mas segundo o próprio Moro, a Lava Jato tem que terminar, tem que ter um final e outras operações vão se suceder, né, a partir dela. Né? Ele pode estar falando isso agora, mas eu acho que ela vai demorar muito para acabar ainda, sobretudo... A gente leu na coluna do Lauro Jardim no Globo nesse domingo, a primeira notinha diz que o Antônio Palocci avançou muito na sua delação premiada. A gente não pode falar nada enquanto não sair a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, porque aí vai mexer com o sistema bancário e teremos talvez um filhote da Lava Jato só voltado para a questão do sistema financeiro. Esses desdobramentos aí, né? Vamos lá, então, agora sim, vamos para Brasília. O Planalto ameaça prestar conta aí, né? Cobrar aí, né? E retalhar, inclusive, ameaçando quem votar contra o PMDBista, hein, Trindade? A abordagem tá, assim, digamos, tá explícita, né? Agressiva, né? Agressiva, Olha só, Ed, a situação aí, só complementando o que disse o Tonholi, muito bem, é que não é falta de vontade, não. Há uma vontade do Congresso Nacional em enterrar a Lava Jato. O que falta é coragem e apoio, né? Eu não acredito nessa saída aí a vontade de aprovar uma lei aí com anistia é total, mas o Congresso está acovardado e não tem essa coragem, não é unanimidade aqui a quantidade de corruptos no Congresso Nacional, não. Agora, sobre essa abordagem do presidente Michel Temer, já é uma demonstração. Ele reuniu nesse final de semana na casa dele líderes políticos, primeiro os ministros Antônio Baçaí e Eliseu Padilha, e depois no Palácio da Alvorada, que virou uma espécie de
casa de festa onde ele recebe ali os convidados, mora no Palácio do Jaburu. Então ele recebeu lá e fez um balanço e está tentando administrar e mostrar que depois desta votação de quarta-feira o governo será reiniciado. São várias coisas represadas, decisões represadas, ações do próprio governo e uma demanda muito forte do pessoal aí do Centrão, que quer mudar principalmente a articulação política do governo. O presidente está mesmo muito agressivo e esta agressividade faz o Congresso Nacional ficar mais caro e mais exigente, né? O parecer que pede para a Câmara não autorizar o processo contra o presidente será lido amanhã e votado na quarta-feira. Porque agora tem que começar a fazer conta, né? Porque comprou a bancada aqui, comprou ali, liberou MP aqui, liberou MP ali, né? Tonholi, qual o prognóstico aí que você faz aí para essa votação? Eu não sei se o Zé Maria concorda comigo. A votação passada, o Temer levou 263 votos a favor dele e agora me parece que está na casa dos 270. Agora, o que eu gostaria de saber do Zé Maria... Se a gente pensar que na primeira votação sobre acusações contra o Temer, ele aumentou as emendas parlamentares, por exemplo, nos 5 primeiros meses de governo Temer, ele liberou 900 milhões em emendas e no período que ele estava sendo acusado, com aquele primeiro relatório do Janot, ele chegou ali a liberar algo como 10 bilhões em emendas. A pergunta que eu tenho, Ed, para o Zé Maria Trindade é a seguinte: está sendo o pagamento que a gente já conhece o pagamento para a bancada do Boi, Boi, Bala e Bíblia, né? A bancada BBB. Boi, Bala e Bíblia. A bancada do Boi já recebeu a minoração da questão do trabalho escravo. A gente já sabe que está uma promessa para que os planos de saúde aumentem o valor para os idosos. Zé, o que mais está sendo negociado? São várias negociações. Veja bem, tem essa bancada aí do Boi, né, a bancada ruralista, tradicionalmente ela sempre foi muito forte. Ali, cerca de 200 deputados que estão nessa bancada, mas ali fiéis mesmo por volta de 100. Né? Porque na bancada ruralista ela acaba integrando até evangélicos, né? E a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional em geral, ele foi dividido em várias bancadas. A mais recente é a bancada do jogo, que tenta liberar os cassinos no Brasil, né? Então, o que acontece? O governo está agora, a negociação é diferente porque não é só com a liberação de emendas, mas através de distribuição do governo no sentido de decisão. Então, liberou para a bancada ruralista na primeira a renegociação do Fundo Rural, dívidas e dívidas dos fazendeiros que não pagavam o Fundo Rural, e o Supremo determinou o pagamento. Então, o governo negociou. E desta vez negociou, inclusive, aquela história do trabalho escravo, que foi um decreto que praticamente acaba com a possibilidade de fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Negociou também com a bancada da saúde, e essa bancada da saúde, ela se subdivide entre a bancada da saúde pública e a saúde privada, que é essa que quer aí modificação dos planos de saúde, né, que estão em dificuldade. Tem a bancada dos bancos, enfim. É isso que o presidente Michel Temer está negociando com o hábil Eliseu Padilha. É considerado matemático no Congresso Nacional, sempre foi, ele sabe o que faz, conhece os deputados e agora a estratégia é essa: negociar com os grupos organizados. Falaram, Trindade, obrigado pelas suas informações aí, viu? Bom trabalho para você em Brasília. Muito obrigado, falou, até mais. Pois é, né? Eu me lembro da frase do Augusto, né? Augusto Nunes, que estava aqui com a gente na bancada, agora tá no Pingos nos Is da Jovem Pan, e falava assim: quando que a gente vai se reunir em torno de ideias, né? Porque a gente vê isso acontecer, essa compra descarada no Congresso acontecendo, e a gente não tem essa motivação, dessa mobilização frente a uma massa imóvel e que não sabe como agir diante de uma situação dessa. E não tem freios, né? Não tem o que é explícito o negócio. É explícito e assim, você vai sair na rua gritando, para, não tem o que você fazer. É uma articulação política explícita que não causa nenhum tipo de rubor, né, ao presidente, aos ministros, tá todo mundo. Aliás, tem poucos ministros, né, nos cargos mesmo.
mesmo. A maioria foi exonerada para poder votar agora, essa semana. Enfim, é um jogo muito sujo que a gente vê com naturalidade e tem que tocar a vida porque... Não tem uma bancada do cidadão comum ali em Brasília? Tem a da Bíblia, tem a da bala. Você vê que outros transitam em todas elas, né? Um põe acho que a arma dentro da Bíblia e vai pra fazenda, né? Mais ou menos isso. Bom, vamos lá, vamos seguir. Girando o assunto agora no Morning Show. Na sexta-feira tiveram aqui com a gente no programa o jornalista Leandro Narlock e o youtuber Felipe Castanhari. Para quem perdeu essa conversa nossa, tá lá, né, no nosso arquivo, dentro do perfil do Morning Show, na nossa página, tá no Facebook, no YouTube também. É o seguinte, eles estão à frente de uma nova série do canal History Channel, né, chamada Guia Politicamente Incorreto. É baseada no best-seller do Narlock, né, e apresentada pelo Felipe Castanhari. A produção, que estreou no sábado, pretende desmistificar episódios históricos. Paulinha, nesse fim de semana o programa foi criticado logo na estreia aí por historiadores que aparecem na série. Me explica o que aconteceu. Gente, foi o maior Charlie 04. O que a desinteligência entre o History e os caras que deram entrevista pra participar. Lembra que a gente falou aqui, pô, que timão de historiadores, escritores que vocês conseguiram reunir? Aí até o Narlock falou, pois é, e vários que também não concordam com o que eu falo. Bem que eles disseram que iam jogar gasolina, né? Precisa acontecer, mas aconteceu. A gente não achou que era tá pra esse lado. acontecendo, tá rolando na internet. Começou, mais explicitamente, por um post no Facebook do Lira Neto, que é autor de livros como Getúlio, 1882 a 1930, dos anos de formação à conquista do poder, entre outros, né? Então ele fez um post bastante extenso no Facebook, onde, resumidamente, o que é que ele dizia? Que ele foi entrevistado por uma produtora. Ele achou a entrevista um pouco estranha, mas ele tentou responder ali, enfim, da forma mais didática possível. E aí o que é que aconteceu? Ele só foi avisado às vésperas da estreia que aquilo que ele tinha dito ia entrar para uma série exatamente com esse nome, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E isso deixou ele infinitamente incomodado. Ele disse que assinou o papel sem prestar atenção ali, é o uso de imagem, né? A gente sabe, todo mundo que é filmado, dá uma entrevista, né? Você cede os direitos de imagem. Sim. Então ali, nesse documento, tá especificado normalmente para o que vai ser usado. Ele falou que assinou... Ele não leu. Assinou meio que sem ler, mas que sentiu violentado em fazer parte de uma produção que recorra à superficialidade e ao polemismo fácil, nesse momento em que se confunde jornalismo com entretenimento, bravata com reflexão, inconsistência com leveza. Creio que seja necessário reafirmar o compromisso com a responsabilidade e o rigor da pesquisa histórica. Ele fez esse post no Face, ele pediu para que as pessoas compartilhassem isso no Twitter e várias pessoas realmente o fizeram. E depois ele chegou a dizer que a Lilia Schwartz, que também estava ali, e o Laurentino Gomes se sentiram da mesma forma. Não sabiam para o que tinham falado exatamente, enganados. Fizeram uma entrevista e não imaginaram que entraria para esse programa, não entenderam nada, ficaram meio perdidões. Eu entrei hoje no perfil do Laurentino e os posts que ele havia feito, até de retweet do Lira e de resposta, ele retirou. Lá, em relação ao que aconteceu, tinha um post só. Uma resposta que ele dava para alguém do Twitter. Ele dizia: obrigada, querida, @Vandacélia. A produtora do canal History me ligou e pediu desculpas, prontamente aceitas. O Globo também apurou que a Lilia Schwartz entrou em contato com a produtora, com o canal, e disse que com esse título que o programa tinha, não seria possível participar, ela não gostaria de participar, que não é uma abordagem que ela gosta e tal, e aí ela ia ser retirada. A parte em que ela participou vai ser retirada do programa, que eles atenderam de uma forma bastante gentil aqui, então no que ela participou não vai estar mais ali dentro do programa. Isso mexe diretamente com um conteúdo já pronto, que foi o né? primeiro Que era episódio, a proposta, o mote principal da série, né? Aí, depois eu fiquei olhando nos tweets e respostas e tal, e aí uma pessoa até perguntou pro Felipe Castanhari, que é o apresentador, youtuber com muitos seguidores, né, dizendo, pô,
e essa polêmica, o que aconteceu? Daí ele respondeu pra pessoa, olha, parece que a história já foi apurada, acho que rolou um mal-entendido, entraram em contato com ele, já de acordo com... Enfim, falou que tava tudo sendo resolvido. Aí o Lira foi lá e falou, continuo me sentindo ludibriado. Tentaram utilizar nomes respeitados para legitimar um festival de superficialidades. Exatamente. E o History já também se manifestou oficialmente, diz que a série inclui opiniões diferentes, algumas que contrariam as afirmações do livro. Aí, ó, eles dizem assim, o History conseguiu criar um programa jovem, relevante, com mais de 60 historiadores e jornalistas com argumentos e visões divergentes. O canal acredita que a tolerância e o diálogo devam prevalecer. Cortar alguns dos entrevistados certamente empobreceria o debate e o equilíbrio que o canal busca com a série. Todos os entrevistados assinaram a autorização de uso da imagem. Ainda assim, o History está esclarecendo a situação com a produtora, se chama Studio Fly, e se manifestará oportunamente. Ô, então, Paulinha. quer dizer, desinteligência completa. Eu não sei, aí a gente não sabe até que ponto, por exemplo, isso foi uma artimanha para pegar essas Foi declarações proposital. depois usar, porque você mas chega e acho que fala, de repente o cara fala, Seria obrigada, uma não quero estratégia- participar. Mas seria uma estratégia muito ruim, mas né? fica parecendo, Seria uma né? estratégia muito ruim, mas Tira ao no que pé. parece, ninguém sabia que ia participar desse programa. É uma coisa... Se que nem eu fosse falar só com assim, um, olha, né? gente, oi, tudo bem? Vim te entrevistar aqui para um programa de uma ONG, aí quando o cara vai ver, passa aqui no Morning Show. Eu não sei qual foi a abordagem, precisaria apurar isso daí direitinho. Agora, se assinou um documento, e se nesse documento tá escrito explicitamente que você vai participar de uma série no canal History que se chama... Bom, aí, gente, vamos começar Mas eles se também a ler esses incomodaram, contratos, eles se né? incomodaram aí com a questão do politicamente incorreto da É. história, né? Foi. Com a polêmica. Exatamente. É a história de usar os medalhões pra talvez ganhar publicidade pra essa série. Eu não sei, mas e também não seria legal, por outro lado? Você acha que você Desde não tá que eles colocando esses soubessem. nomes? É. Exatamente. Mas não é estranho você assinar uma coisa que tem também explicando pro que vai ser Sem usado? investigar o Sem que você que é, ler? Não tem o nome do programa? Paula. A não ser também que esse documento seja tão, né, esquisito que não tenha. Esses historiadores são jornalistas e alguns articulistas. Eles deviam saber, a primeira lei do jornalismo, da entrevista é igual a andar de moto, você sempre sai arranhado. Ô, Paulinha, e o Castanhari colocou assim no Twitter, não sei se você viu, olha, eu sou só apresentador. Esse erro, se é que foi cometido algum erro, Ele não é tem da nada a ver. produção, É com a né? produção e Leandro até- Narlock, mesma coisa. Fez um livro no qual foi inspirada a série. E participa ali também, dando o seu depoimento, jogando gasolina, como ele mesmo diz. Então, quer dizer, é toda uma história aí que vai ter que ser resolvida com quem produziu a série e com os incomodados, né? Que eu não sei se Quer vão ter dizer, os o seus programa, depoimentos o retirados. programa tá dando certo. Se o programa chama Guia Politicamente Incorreto, tá... Começou em Começou alto bem. estilo. Ótima, Cara, bem. São Lula do Recibo, assinei a autorização, mas não fui eu. Qual é, meu? Por que assinou, então? Assinou, tem que reclamar depois, não. Ninguém mandou assinar. Não leu, né, com atenção ali. Eu queria, né? Tem uma eu queria pegadinha, ver né? essa Uma pegadinha. autorização, porque às vezes, se não tiver escrito isso, essas declarações vão ser usadas para o programa, lá, no History, aí é muito estranho, hein, Ed? Passar um Falar negócio... Um programa de história, um programa, né? Fala, eles disseram esconder que o que isso. foi dito é um Omitir programa isso. que vai falar sobre a história do Brasil. Omitir, E né? não que teria essa conotação A abordagem, aí, polêmica de é. ser politicamente incorreto. 10h41, horário de Brasília. Hoje eu tô meio perdidão, comecei a semana aqui, olhei e falei, nossa, será que é? Não, não é, que pena, é segunda-feira ainda, não é sexta-feira, mas a gente... Deu uma esperança, né? Deu uma esperança. Hoje não é a sexta-feira, dia oficial do nosso papo aqui sobre sexo no Morning Show, mas a nossa parceira, colaboradora aqui do programa, a psicóloga Paula Napolitano, tá aqui com a gente em razão de um motivo muito especial. Ela acabou de voltar de um congresso promovido pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e vai contar pra gente o que foi discutido lá, se chegamos a algumas conclusões por lá. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Bom te receber aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer. Vamos lá, esse congresso sempre traz dados e informações bastante importantes, né? Novas constatações, por isso que eu brinquei, quais foram as conclusões? Será que chegamos a algumas conclusões? Qual foi o grande destaque ali, o tema e o ponto principal desse congresso sobre a sexualidade humana?
Quando a gente fala de sexualidade humana, a gente nunca chega a conclusões muito certas, porque a gente tem essa complexidade humana, né? Mas como ele é um congresso voltado à sexualidade humana, ele vai desde a parte de educação sexual, a parte de terapia sexual, desde a infância até a terceira idade. Então ele é um congresso bem amplo, né? Que traz médicos, educadores, sociólogos, historiadores do Brasil todo para falar sobre a sexualidade. Mas foi falado bastante da sexualidade feminina no Congresso, né? Foi falado bastante da questão de desejo, de orgasmo, de dor na hora da relação. Então, quando a gente ia em congressos, às vezes há 5 anos atrás, um pouco mais, a gente ouvia muito mais sobre a sexualidade masculina. E a gente vê uma mudança grande nisso nos últimos congressos, principalmente da área da psicologia e da educação, de um enfoque maior voltado à sexualidade feminina, o que é bastante interessante, né, de fato, né? E me chamou bastante a atenção uma de várias palestras, na verdade, né? Mas voltadas ao orgasmo feminino. Então, estão cada vez mais tentando descobrir por que do orgasmo feminino, o que acontece, o que incentiva, o que atrapalha, se está crescendo as pessoas que estão conseguindo ter orgasmo, se ainda é muito grande o número de mulheres, por exemplo, né? as principais barreiras, assim, para as mulheres chegarem a atingirem o orgasmo. A primeira, o que eles trouxeram, assim, muito grande, que a gente fala no senso comum, mas que eles trouxeram como dados estatísticos que estão no topo, assim, é a questão da fadiga e do cansaço e do estresse. Então, que de fato, a mulher que muitas vezes está tendo dupla, tripla, quádrupla jornada, realmente a última coisa que ela quer é transar. Ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer poder assistir um pouco de TV, ou ficar com a família, ou ver os amigos, ou não sei o que. Mas transar acaba ficando em último plano. Então eles trouxeram como isso realmente como um fator que tem atrapalhado muito as mulheres de fato. E outras coisas significativas, né? Assim, o baixo autoconhecimento corporal está diretamente relacionado à ausência de orgasmo, né? Então, a mulher não se conhecer, a mulher não se masturbar, a mulher não ter se tocado, não sabe como ela gosta de ter esse prazer, diretamente relacionada a não ter esse prazer. Eles desmistificaram um pouco a questão de que a mulher precisa estar num papel passivo e ainda cobrar do parceiro ou da parceira que este dê o orgasmo para ela. Eles tiraram um pouco essa ideia, não espere do outro saber sobre o seu prazer, né? Então, isso é uma questão que eles voltam para a autorresponsabilidade da mulher na questão de se conhecer, né? Quando nesses congressos a gente tem uma visão geral até de especialistas que vêm de outros países e tal, e aí dá pra gente também ter uma ideia se a gente tá dentro de uma média ou como a gente se comporta em relação por exemplo, ao orgasmo feminino a outros países. Sim. O que de peculiar tem na mulher brasileira em relação aos costumes que são, enfim, fora do país? A gente chega mais fácil lá eles chegam menos? Isso foi uma das pesquisadoras, trouxe um dado muito interessante, porque ela trouxe uma pesquisa da Finlândia. Teoricamente, é um país que se diz, de alguma forma, liberal, que trabalha bastante essas questões. Foram entrevistadas 50 mil mulheres lá. E compararam um pouco com uma pesquisa feita aqui no Brasil, com em torno de 2.000 mulheres. E os dados foram muito semelhantes, né? Olha só. Inclusive, os dados de que, nos últimos anos, não tem mudado muito a questão da sexualidade feminina e do orgasmo feminino, na verdade, né? Então, eles questionaram um pouco assim, o que está acontecendo que, de alguma forma, a gente não tem conseguido ainda evoluir muito nessa questão, inclusive dos diferentes países, né? Parece que, às vezes, a questão de estar em outro país, em outra cultura, não está diferenciando muito. Agora, eles trouxeram muito a questão também de autoestima também influenciar diretamente nessa questão. Então, das mulheres que estão com uma baixa autoestima, acabam não conseguindo se entregar na relação, acabam não se sentindo bem com o próprio corpo, acabam não se sentindo erotizadas e conseguindo erotizar a parceria. Isso também como um fator que tem atrapalhado muitas mulheres, né? Mas e o volume, assim, de sexo? Cresceu entre as mulheres? Isso tá ligado ao quanto elas conseguem ou não chegar no orgasmo? O que eles disseram que a quantidade de sexo não tem influenciado em, por exemplo, mais quantidade de sexo, mais orgasmo. Não. Eles disseram, pelo contrário, que a gente acaba focando muito na questão frequência, vamos à parte física, vamos fazer mais atividade física e tal, e que, na verdade, a sexualidade estaria muito mais relacionada a uma questão de qualidade,
como é essa relação sexual do que uma questão de quantidade. Não tem a questão relacionada à atividade física, por isso até então foi dito, né? Quanto mais atividade física, melhor o sexo, enfim. Eles disseram que não muito, porque a questão da atividade física, ela entra um pouco na questão da autoestima, sei lá, do bem, se sentir bem, liberação O problema é que muitas endorfina. mulheres também trazem que quando elas vão, por exemplo, pra academia, elas veem mulheres com corpos esculturais. Ficam mal. E às vezes ficam mal. Ai, acontece. Né? Então você vai numa academia, as mulheres ficam, às vezes, mulheres que têm mais tempo ou se dedicam muito a isso, têm corpos esculturais, ficam treinando um monte. E aí a entra mulher na olha pro lado. jornada ainda, né? Exatamente. Fica sem tempo. Agora, eles trouxeram muito a questão do relacionamento. Se o relacionamento não é um relacionamento de qualidade, seja, se o casal briga muito, o casal não tem tempo a dois, não existe uma comunicação sexual, o casal não conversa sobre isso, o casal não percebe o tempo um do outro. Então, eles trouxeram um dado, mais ou menos, de que as mulheres, a partir de mais ou menos 15 minutos, a chance delas terem orgasmo depois é maior, né? E os homens, muitas vezes, acabam tendo um tempo menor. Então, muitas vezes, esse descompasso na relação, por exemplo, também seria um fator prejudicial. E aí essa mulher não tem coragem de dizer, às vezes, não fala o que quer, não fala como gosta, que ainda não chegou. Ou às vezes o homem já chegou e a mulher não, e aí para a relação. Então, continua a relação, né? Aquela coisa de vamos chegar ao orgasmo juntos, isso não precisa existir. Isso é uma cobrança irreal de filmes pornôs, muitas vezes. Doutora, né? Tem uma corrente que começou a surgir a partir dos anos 60, que é chamado de freudomarxista, que é Barbara Landus, Otto Fernherl, William Reich, que eles falavam com todas as letras que a supressão da sexualidade faz com que haja a criação de seres dóceis e, portanto, submissos a um poder, seja religioso ou seja do Estado. Você concorda com isso? Eu acho que, de alguma forma, isso pode acontecer. É difícil a gente generalizar tudo que é da sexualidade, assim, mas isso pode acontecer. De alguma forma, você ficar mais submisso, você acabar enterrando os seus desejos, as suas vontades. Eu acredito que isso pode acontecer, sim. Mas eu acho que a gente... E assim, ligado ao orgasmo, eles trouxeram dados, assim, que o orgasmo está diretamente relacionado a masturbação e sexo oral. Então, aquela expectativa de que o orgasmo vai acontecer na hora da penetração, de alguma forma, todos os dados dizem o seguinte: saiam dessa. Porque o orgasmo está relacionado à masturbação, a sexo oral ou penetração e masturbação ao mesmo tempo. Então, dos casais voltarem a essa questão e voltarem a essa ideia de que penetração ela está focada só em filme pornô. Porque no dia a dia, se você ficar com essa expectativa, você vai se frustrar, né? Então, é curioso a gente ir pensando nessas questões. Deixa eu te fazer pensa até na questão do se as mulheres entram mais a partir de 15 minutos, uma chance maior de ter. De fato, esse preparo todo anterior não foi só de penetração. Sim, deixa eu te perguntar. Você falou no início lá aqui nesse congresso, né, para se discutir... Congresso brasileiro, né, para se discutir a sexualidade humana, na parte da educação sexual, né? Foi discutido, foi falado sobre o quão a falta dessa educação sexual e desse tema ser tratado com naturalidade, com a naturalidade devida, né, não acaba também influenciando na maneira como certos padrões, esses padrões morais que agora se colocam muito à frente quando se discute sobre isso, nessas questões que a gente tem tido ultimamente, das exposições com sexualidade no museu, e nessa relação entre a sexualidade e a naturalidade disso dentro da vida humana, né? Até porque se é importante a masturbação e ela precisa começar cedo, se você começar a colocar alguns limites nisso, isso pode ter alguma repercussão no futuro. Teve relação, né, nessa conversa? Sempre. O Congresso ele é sempre baseado nessas questões do quanto a repressão ainda, principalmente da mulher, e o superestímulo da sexualidade masculina, que elas estão diretamente relacionadas a essas questões. Então, as mulheres são, de alguma forma, criadas ao sexo estar em último plano, de fato, que ela tem que sempre cuidar, que é pecado, que é feio, que é sujo, fecha as pernas, não vai. E como é que você liga o botãozinho, desliga esse botãozinho depois quando você está num relacionamento, né? Então, eles trazem sempre muito isso, inclusive em muitas falas do Congresso, os educadores sexuais trouxeram uma questão da gente estar tendo retrocesso
na questão da educação sexual aqui no Brasil. Inclusive, a gente teve uma palestra de uma representante da Unesco, que trabalha com essas questões. O Brasil é signatário de vários tratados nacionais e internacionais que trabalham a questão dele ter que falar sobre tolerância, sobre respeito, sobre violência, sobre educação sexual, sobre gênero, e todas essas questões. E a Unesco trouxe que o Brasil está sendo muito mal visto. Em todos os tratados internacionais deles, ele está lá em um dos últimos países que está realmente seguindo isso, de se trabalhar a questão do respeito, da tolerância, de gênero, de violência, tanto que a gente vê tantos dados violentos aqui no Brasil nessa questão. Então, essas pesquisas que eles trouxeram trazem um pouco a questão do hoje. O que hoje a mulher poderia fazer para tentar melhorar a questão do desejo, do orgasmo, mas com certeza a origem de todas essas dificuldades femininas estão em todas essas repressões de alguma maneira, né? Então, o que eles trouxeram também, assim, o que a gente precisa focar? A mulher está muitas vezes, e o homem, mas está muitas vezes focado. Eu preciso ser uma boa profissional, então eu invisto em cursos, eu vou para congressos, aí eu preciso cuidar do meu corpo, eu vou para academia, eu vou fazer exercício, eu vou contratar uma nutricionista, ou vou ler revista para não sei o quê. Então, a mulher está se dedicando a muita coisa e põe muito dinheiro e tempo para isso. E quanto tempo ela está se dedicando à sexualidade dela? Quanto tempo ela está se dedicando ao relacionamento dela? Qual foi o momento que você falou assim, eu vou viajar esse final de semana para o meu relacionamento? Mas a gente viaja para tantas outras coisas de trabalho e tantas outras coisas nesse sentido, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no consultório. Seja com mulheres com baixa de libido, com dor na hora da relação, que tem dificuldade de ter orgasmo. O que você tem se dedicado à sua relação, a você e a sua sexualidade, né? Ô Paula, você falou em dificuldade de ter orgasmo, né? E quando a gente fala na sexualidade masculina, a gente fala muito na ejaculação precoce, né? Existe esse contrário também dos homens que têm essa dificuldade de ter orgasmo? Tem. A gente teve, inclusive, lá também um crescente falando cada vez mais que a gente não ouvia falar sobre a questão, inclusive, do baixo desejo masculino. Era uma coisa que a gente via muito pouco, inclusive nos consultórios, e hoje tem crescido bastante. A questão do desejo masculino estar baixando de alguma forma, e também da dificuldade em ter orgasmo nos homens. Eram duas disfunções sexuais que a gente não ouvia falar em casos masculinos e tem crescido. Então, eu tenho no consultório, por exemplo, uns 3 homens que têm dificuldade hoje em dia de desejo, 2 que têm dificuldade na questão de ter orgasmo, inclusive. E vale lembrar que orgasmo e ejaculação são coisas diferentes, né, no caso masculino. Então, o homem pode ter um orgasmo, que é aquele pico do prazer e toda a contração da parte pélvica e aquele prazer alto, sem ter ejaculação. Assim como ele também pode ter ejaculação e não ter orgasmo. Ele conseguiu expelir, mas ele não teve o prazer relacionado a isso. Na maioria das vezes acontecem ao mesmo tempo, mas a gente está ouvindo, sim, cada vez mais se falar sobre essas questões. Até porque tem alguns estudos também que estão colocando essa nova geração como mais longe, talvez, de relações sexuais, mais próximas Geração de tecnologia, Netflix, longe de relacionamentos, de festas, de uso de drogas, inclusive, né? Mas também longe do sexo, né? Sim. Mais próximo realmente de tecnologia e muito mais longe do Sim. sexo. A gente já tem pesquisas mostrando que, de fato, né, os jovens estão transando menos, referente a épocas passadas de alguma forma, né? E cada vez com menos tato para se relacionar com as pessoas, em função de toda essa tecnologia, menos tato de se relacionar, acham que o que eles veem na internet já está resolvido, todas as questões, e ficam seguindo um padrão que não existe. Começando a tomar remédios eretivos muito cedo, se viciando neles, e aí vira uma bola de neve, né? Isso. Olha, queria agradecer a presença aqui da Paula Napolitano, terapeuta sexual, colaboradora aqui do Morning Show, conversando com a gente nessa manhã de segunda-feira, excepcionalmente. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Paula. Para saber mais... Quem quer saber mais, pode entrar no Facebook Psicóloga Paula Napolitano. Falado. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. A novela das 9 da TV Globo, A Força do Querer, terminou deixando uma multidão de fãs. Caso do nosso Vinícius Moura aqui, né? O Mickey sempre fala das novelas pra gente aqui. E também do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
que adorava a trama, especialmente a parte que retratava ali o tráfico de drogas. Né? Só que não. Só que não, né? E aí? Pois é, Edgar, o ministro do STF, aí, Alexandre de Moraes, participou na última sexta-feira de um seminário que falava sobre o poder do judiciário contra o crime organizado. E ele reclamou aí sobre o folhetim da TV Globo, que na sexta-feira teve o seu último capítulo, com 49 pontos de audiência, 51 de pico. E ele reclamou também do tratamento dado especialmente para a personagem Bibi Perigosa, interpretada pela Juliana Paz, que, segundo ele, representa a apologia ao crime. O nosso repórter Thiago Muniz esteve no seminário e ele ouviu essa palavra aí, então, do ministro Alexandre de Moraes, reclamando do tratamento aí dado pela autora Glória Pérez ao tráfico de drogas na novela A Força do Querer. Mostra aqueles bailes funk, fuzil na mão, colarzão de ouro, só alegria, tá? E daí mostra a Bibi, não é? A Bibi que se regenerou, ela tentando procurar emprego e não conseguindo. Então mostra qual a ideia da? Fala, melhor você não largar. Enquanto você larga, você tá na boa, tal. E quando, veja, é uma valorização. Ah, mas essa é a realidade que acontece. Mas está passando isso. Está passando isso de uma forma glamourizada. Colarzão de ouro, né? Esse é o Neto? É, o ministro do STF, né, Edgar? Tanta coisa, né, para se preocupar com a nossa justiça brasileira. Está preocupado com o que é mostrado lá na novela da Glória Pérez, né? Ficção, né? Vamos lembrar. Com a ficção lá da Glória Pérez, enfim. Mas ele se mostrou realmente incomodado e aí recebeu muitas críticas com relação a isso. Aliás, só uma curiosidade antes, ele falou que é noveleiro, né? Que a última novela que ele... Então, tá vendo? Ele poderia até participar aqui da nossa hashtag, porque ele falou que a última novela que ele acompanhou do início ao fim, que ele gostou muito, foi Avenida Brasil. Também, viu, Paulinha? Gostou muito dessa novela, mas não gostou. E a Carminha não era apologia à treta do Brasil. Mas enfim, né? Pô, mas essa foi melhor que o julgamento das medidas cautelares contra o Aécio Neves. Então, aí o que acontece? Arcon, o jornalista do UOL, o Josias de Souza, disse no blog dele que no Supremo a coisa é muito pior do que na novela A Força do Querer, né? Especialmente por essa demora aí na liberação do voto sobre o foro privilegiado. O Alexandre de Moraes foi um dos que pediu vista aí do processo, retardando essa definição. Aí o Alexandre de Moraes ficou revoltado com essa fala do Josias de Souza e foi aonde? Ao Twitter, né? Na nossa rede aí de críticas, de informações. É a ONU, né? Tem o tretas. Trump, agora tem... Exatamente. Primeiro ele fez uma pergunta. Vocês concordam com o glamour do tráfico de drogas banhado a sangue contra o trabalho sério do povo brasileiro? E aí ele recebeu uma enxurrada de críticas dos seguidores. Um deles respondeu: o pior mesmo é quando pessoas como você apoiam nossa política falida de guerra às drogas, que leva milhares de brasileiros à morte todos os anos. Lembrando que o Alexandre de Moraes é ex-ministro da Justiça e... como o Josias de Souza também disse no blog dele, pouco fez para a luta contra o tráfico de drogas, né? E aí o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, Edgar, respondeu esse seguidor no Twitter com as seguintes palavras: pelo jeito, para você é melhor milhares morrerem, talvez seja melhor trabalhar. Quer dizer, um ministro do STF discutindo com um seguidor. O seguidor tem mais curtida que o comentário do ministro. O comentário do ministro. É bom, bem observado, Carol. Exatamente. É uma confusão tremenda em tudo, né? A ficção, trabalho de ficção. Vai mostrar o quê? Vai mostrar... Narcos, incentivando o narcotráfico há 3 temporadas. Você vai fazer o quê? Um trabalho de ficção, ele retrata o quê? De alguma forma... Então você faz uma novela que retrata a época da ditadura, tá fazendo apologia à ditadura. Uma novela que retrata a época da escravidão, tá querendo que volte a época da escravidão. Tá tão ruim o negócio que o pessoal tá lendo a ficção como se fosse realidade e a realidade tá tão nua e crua que tá parecendo ficção. Haja vista o tiozinho que queima a escola e o menino que pega a arma dos pais lá e mata os amigos. As pessoas estão pensando com a cabeça de uma maneira assimétrica, né? A realidade tá pior que a ficção, né? E as pessoas estão lendo a ficção como realidade. Imagine se o Alexandre de Moraes tá careca de saber
que o fato de você assistir uma série não quer dizer que você vai sair matando. Exato. Aliás, ô ministro, eu lhe recomendo a leitura de um livro, tem no Brasil, chama Mídia Sem Limites, do Todd Gitlin. Ele fala assim, 95% dos anúncios que aparecem na mídia não geram consumo. Da mesma forma, quase 100% das pessoas que veem filmes, Carol, com violência, não vão sair matando. Você vai censurar o que agora, ministro? Os joguinhos? Porque a maioria deles é de violência. Acho que a pior violência que nós temos é institucional. Como, por exemplo, a do STF, que agora quer esvaziar a Lava Jato. E outra coisa, né, Tonholi? Quem que recentemente tem promovido aí absolvições dos próprios réus da Lava Jato, de goleiro Bruno, de Roger Abdelmaci? Não é a Glória Pérez, é o STF. Então, a glamorização do crime eu acho que está invertido, né? E o Alexandre de Moraes também, depois, em outro tweet, atacou o Josias de Souza, o jornalista aí que o criticou, dizendo que a ignorância dele é tão grande que não sabe que a vista do foro, foi devolvida em setembro, que era para ele estudar mais porque criticar é fácil. E aí o Josias também respondeu no blog dele que não ia discutir com o especialista Alexandre de Moraes. Bom, obviamente uma ironia aí do jornalista Josias de Souza. Vocês ouvintes perceberam aqui como o papo vai se estendendo, porque o assunto é polêmico, né? O assunto gera polêmica e a gente passou essa pergunta para o nosso WhatsApp. Será que os ouvintes concordam com a opinião do ministro do STF sobre essa questão da glamorização, né, do crime, né, do tráfico na novela A Força do Querer? Vamos ouvir o que eles disseram pra gente. Olá, galera do Morning Show, aqui é o Neto de Marília. Eu acho que esse ministro aí tem que se preocupar com a apologia ao crime aí deles aí, não da novela. Pois é o meu pensamento. Bom dia, Jovem Pan Morning Show, Elídio de Cuiabá. Oi. Sobre esse assunto aí do ministro falar da novela. É o seguinte, primeiro que ministro não tem como falar nada, né? Porque ministro glamoriza o crime a todo momento. E segundo, na minha opinião, sem querer defender a novela, mas eu acho que essa novela só mostrou uma realidade que é no Brasil. Infelizmente, os traficantes vivem assim lá. Então, em vez de ele estar aí tentando falar que a novela glamoriza o crime, ele que mova articulações para tentar mudar as leis desse país e acabar com isso. Olá, meus amigos da Jovem Pan, vocês veem que absurdo a gente chega no país onde um ministro do Supremo Tribunal Federal perde tempo no Twitter discutindo novela, no momento que ele deve ter mais de 20 mil processos para julgar. É um absurdo a gente ter um ministro da Suprema Corte na madrugada de domingo batendo boca com gente do Twitter, né, num nível que a gente acha totalmente inadmissível para quem ocupa um cargo dessa categoria, né? O meu nome é Tata Marques, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou jornalista. Good morning, bom dia. Primeiramente agradecer que eu me viciei em escutar vocês. E tudo que eu escuto de vocês, a grande maioria eu transformo em matéria para colocar no meu site, Sem Papas. E dizer a vocês que, na minha opinião, não glamorizou a bandidagem. Até porque a bandidagem já existe exatamente do jeito que está. E isso que ele está falando é besteira, porque quando está glamorizando o mundo da política, etc., ninguém reclama. Enfim, a novela, a ficção é algo para ser mostrado. E se não foi mostrado antes desse jeito, por isso o sucesso da novela. Daí. Tá. Eu acho que mais do que a crítica sobre a opinião dele, também é uma crítica sobre a postura de um ministro do STF rebater seguidores no Twitter. Tem muita gente reclamando disso. Mas tem gente também aqui no chat que acha que faz algum sentido. Ó, o Marcelo Mendonça Miller diz: propaganda infantil influencia, mas novela não. Tá bom. Aí o Regis aqui: a Globo glamoriza o traficante faz tempo. Enfim, tem algumas pessoas aqui que acham que faz algum sentido. Vão pro outro lado aí. Tem as opiniões diversas também. Iguais a do ministro aí, né? Mas, o ministro, a gente fica surpreso do ministro, né? Descer ao asfalto, isso, né? Isso. Para se propor a fazer esse tipo de comentário. Mas o que os caras fazem lá mesmo? É pior, né, Diga? Vamos lá. O Vini, tem uma estreia ainda na novela. Aí tem estreia hoje, né? A novela que substitui A Força do Querer.
brasileira, O Outro Lado do Paraíso. O que a gente pode esperar dessa trama aí? O Outro Lado do Paraíso, de Valcir Carrasco e Mauro Mendonça Filho, essa dobradinha que já fez muito sucesso com Verdades Secretas, novela que recebeu aí o Emmy Internacional. Eles também fizeram juntas uma novela das 9, que era Amor à Vida. E aí você pode botar até uma trilhazinha aí, Edgar, pra gente acompanhar. Você vai reconhecer a voz desse cara aí. Aqui, ó. Ah, já sei, é do novo do Miklos, né? Exatamente. Paulo Miklos, vou te encontrar uma das trilhas sonoras aí de O Outro Lado do Paraíso, que vai ser inteiramente gravada em Tocantins, a primeira novela das 9 aí gravada em Tocantins, e vai ter um grande triângulo amoroso, né? Entre os personagens do Sérgio Guizé, que é o Gael, a Bianca Bin, a Clara, e o Rafael Cardoso, o Renato. A Clara, a grande mocinha da novela, que mora no interior do Jalapão, uma vida muito simples com o avô dela, que é o Lima Duarte, só que o pai dela, que vai morrer aí no início da trama... Spoiler, né? Alguns spoilers eu vou dar, viu, Paulinha? Tá. Vou na sua, Fala, O da Penha não fala nada hoje. Vamos ver, hein? É que eu não assisto novela também. Esse menino aí da Penha. Eu concordo com o ministro, glamoriza o crime, velho. Aí é o seguinte... o pai dessa menina que vai morrer aí no início da novela vai esconder o quê? Algumas pedras preciosas nessas terras aí onde ela mora. E aí a mãe do Sérgio Guizé, que vai ser a grande vilã da novela, a Marieta Severo, vai descobrir. É mãe da Grazi também, É mãe da Grazi também, que vai ser outra personagem maldosinha, complicada, maldosinha. Ela vai descobrir e vai forçar aí esse casamento entre o filho dela com a Clara. Só que depois desse casamento, ela não vai conseguir essas pedras preciosas, aí ela vai fazer o quê? Vai levar ela para um hospício. Além dela apanhar do cara, porque o cara vai passar de príncipe encantado para um cara que comete violência doméstica. Aliás, esse vai ser um ponto muito discutido na novela, aí o Valcir Carrasco diz que ele quer tratar muito sobre a violência feminina nessa novela. Eles vão levar ela para um hospício. Ela vai ficar 10 anos nesse hospício, depois ela retorna e aí vai tentar a vingança contra os que foram contra ela. 10 anos vai ter que assistir a novela? 10 anos, Tonholi. 10 anos de novela passa em 2 capítulos, é ótimo. É tranquilo. E aí, me parece muito mais uma história parecida com a Avenida Brasil, né? A história da Ritinha, né? De quem? A Carminha. Da Carminha. Isso. Da Nina, não é? Da Nina, que era a personagem da Débora Falabella, que tava, na verdade, seria uma mocinha, mas em busca de vingança ali já pisando na lama também. Copiaram a outra, assim Carminha a Humanidade. E o Rafael Cardoso, que segundo a Paula Carvalho é um dos homens mais bonitos. É um dos homens mais bonitos do universo. Da televisão. Ele vai bater de frente com as belezas do Jalapão, eu tenho certeza. Vai ser esse cara rejeitado pela Clara no começo, vai se envolver com a personagem da Grazi Massafera. E parece que ele vai ter uma reviravolta também no meio da novela e vai se tornar vilão também. Ou seja, a novela só vai ter vilão do meio pra frente. Enfim, Edgar, vai ter esse desafio de manter o sucesso de A Força do Querer. Agora, eu gostei do elenco de veteranos. Glória Pires, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Natália Timber, Juca de Oliveira, Ana Lúcia Torre, a Marieta Severo. É um timaço, né? Timão, Então, realmente promete aí ser um sucesso. Vai tocar em temas como racismo também. Eliana Giardini, inclusive, também tá na novela. Ela que vai ser a mãe que vai cometer racismo aí contra a Nora. E também vai tratar de um tema que eu acho que é diferente nas novelas, que é o nanismo. A Marieta Severo também vai ser mãe de uma anã e ela vai rejeitar essa filha dela. Uma relação meio Game of Thrones, né? Já que o Tyron, é verdade, ele sempre foi rejeitado pelo pai na trama. Você acha que é uma influência, Paulinha? Claro que é, Direto. Tudo influencia, Edgar, não se engane, é demais ter. Eu achei Tem o personagem do Heriberto Leão, que vai ser um médico que tem uma vida dupla, ao mesmo tempo que ele é um cara homofóbico, ele esconde algumas coisas da sua vida sexual, né, que é algo que tá sendo bem discutido aí nos tempos de hoje. Então acho que polêmica não vai faltar, uma história de amor, de romance, que promete muita emoção aí por parte do Valcir, e também de
desses temas delicados e de humor, que o Valcir sempre coloca muito humor nas novelas dele, né? A última novela, por exemplo, foi Itamundo Bom, novela das 6, que teve bastante humor, ele é um craque nisso. Olha, esses temas da atualidade, eles vão estar sempre nas novelas. Já foi o tempo em que novela era só pra você sentar lá e esquecer da vida, né? Não, você agora... senta lá pra espairecer, como pra se entreter, mas de alguma forma vai estar ali sendo bombardeado com os temas atuais, né? E repercutido no Twitter. É isso que importa. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? A melhor novela é? É louco que o pessoal fala que não vê TV aberta, não assiste. Mentira! Chegamos em segundo aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil. Tá todo mundo querendo dizer qual é a hashtag a melhor novela é. E você sabe que tem, eu vou falar de duas, uma é a Avenida Brasil, que tá sendo bastante citada aqui, mas tem uma outra que faz muito sucesso, principalmente no Twitter, que é A Usurpadora. Tá sendo lembrada por muita gente por aqui. Já exibimos 42 vezes e no mês que vem aí a 43ª exibição. Ô Paulo, agora foi legal você ter tocado nesse ponto aí que muita gente fala que não assiste novela. A Globo ontem fez uma campanha durante o Fantástico que chama 100 milhões de uns, dizendo que todos os dias a Globo tem um alcance de 100 milhões de pessoas. Aí a mensagem é a seguinte: todo o Brasil assiste a Globo, são mais de 100 milhões de pessoas todos os dias. Mas a gente sabe que não fala com essa tal de 100 milhões, a gente fala com 100 milhões de uns. Uns diferentes dos outros. Uns gostam da gente, uns dizem que não. Essa foi a mensagem da Globo, dizendo que todo mundo assiste, mas alguns falam que não. A verdade é que até quem não gosta, no fim também assiste, então, né? Meio exatamente. Vamos lá, voltar à política nessa reta final do Morning Show, nessa segunda-feira, abrindo a semana. Carol, o ex-presidente Lula inicia hoje uma nova caravana pelo país, né? Depois de percorrer ali as cidades no Nordeste, né? Agora ele vai sair de Minas Gerais, é isso? Ele estava ensaiando já essa nova caravana desde o depoimento dele de Curitiba e agora, de fato, vai começar. Hoje, lá por Minas Gerais, lá no Vale do Aço, 8 dias passeando por 12 cidades. Começa em Ipatinga, uma cidade que tem tradição operária, é um dos berços do PT também. Servirá de palco para o discurso de uma questão trabalhista, críticas ao governo Temer, discurso de sempre. Mas por lá hoje tem manifestação já contramarcada. Tem dirigentes dos movimentos intitulados nas ruas, diretas Minas, muitos deles defensores de intervenção militar no Brasil, estão convocando então esses manifestantes para um ato no Marco Zero da cidade, na Praça dos Três Poderes, e vão, segundo promessas, chegar ali, receber Lula com uma faixa negra com inscrição Lula, o Vale do Aço te recebe de algemas abertas. A promessa é pelo menos isso. Bom, o Lula vai fazer essa caravana sempre acompanhado de Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, candidato inclusive à reeleição, favorito nas pesquisas, não tem muita opção por lá. Estará sempre com Lula, então, nesse roteiro. Aliás, um reduto de Aécio Neves, né? Enfraquecido do PSDB, Aécio Neves tucano. Lula aproveita também esse momento já enfraquecido para fazer essa caravana por lá. Pode, inclusive, ser interrompido porque tem um depoimento marcado, né? A Justiça pode chamá-lo, ele que tem depoimento marcado em Brasília no dia 30 de outubro, e aí, portanto, naquele processo que ele é acusado de tráfico de influência na compra dos caças suecos, então pode ser que ele no meio do caminho seja chamado para realmente, apesar do pedido de adiamento que ele já fez. No meio do caminho ainda tem o aniversário dele, que cai na sexta, sábado, e ele vai querer fazer esse aniversário junto com o empresário Josué Gomes, que é o filho do Zé Alencar. E ele, claro, ele está tentando ali dinheiro, está tentando ali uma parceria. O PT disse que seria a parceria dos sonhos, o vice dos sonhos. Ele quer tentar fazer essa dobradinha de novo, de quem sabe... Já foi, concorreu, né, com o José Alencar, né, com ele? Sim, mas agora ele quer o filho dele, sim. O Josué Gomes. Bom, e ainda tem essa proximidade com o Haddad, que está fazendo essa... parceria, essa incursão, essa caravana ao lado dele. Que é o plano B, depois não é plano B, daí não tem plano B, só tem plano A. Exato. Plano B do B. Plano P do B. Aliás, na semana passada, o próprio Fernando Haddad, ex-prefeito aqui de São Paulo, teve lá no programa da Mariana Godoy, a entrevista, e ela fez essa pergunta bem direta para ele, que a gente tirou um trechinho aqui para ouvir. Eita, aqui.
Eu quero saber se o senhor já se acostumou com a ideia de ser o plano B do PT. Olha, eu vou responder essa pergunta delicada com muita sinceridade. O PT está 100% convicto que o presidente Lula concorre em 2018. Que consegue sair. Que registra a candidatura, está 100% convicto do ponto de vista político, porque lidera todas as pesquisas, mas também do ponto de vista jurídico. Também do ponto de vista jurídico? Mas o TRF4 ainda não fez o julgamento daquela ação em que ele foi considerado culpado na primeira instância. Se julgar e se condenar também em segunda instância, ele virar réu, não ficaria incapacitado de concorrer? Olha, a legislação admite vários recursos para além dessa segunda desse acórdão, dessa condenação em segunda instância. E também, Mariana, eu queria te dizer o seguinte, não sei se chegou ao teu conhecimento um livro de 122 juristas, dentre os quais professores de ilibada reputação que dão aulas em universidades, as melhores faculdades de direito do país. E aí, nesse trecho, ele explica, então, que por mais que ele seja condenado em segunda instância, a tese desses juristas é que vai ter recurso que vai poder fazer com que ele vá disputar a eleição no final das contas. Então, na teoria, a Haddad está lá só para compor mesmo esse time e ele não é plano B. Lula vai até o final. Vamos lá, agora 11h27, horário de Brasília. Vamos lá, só temos tempos pros ganhadores agora, o programa acabando mesmo, hein? Vamos lá, Vini, quem leva? Quem tá aí pra dar o prêmio? A verdade é o Neto de Marília. Aí, vai lá. E aqui é o Matheus Torraga, aqui no Twitter. Boa, é isso aí. A gente fica por aqui, prometendo voltar amanhã às 10 aqui na PAN. Valeu. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.